Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani, do pós-jogo da vergonha Sport 2, Guarani 0, hoje o de número 304, e eu não vou me alongar muito, porque tem dias, sabe, gente, que não é que a gente faz por obrigação, mas a gente faz por respeito, não tem vontade. Então eu vou começar pelo início. A gente tinha falado no pré-jogo que hoje a gente esperava que o Guarani pudesse jogar, que a gente não sabia qual Guarani ia jogar, se era o Guarani dos dois primeiros jogos ou dos dois últimos jogos, né? O Guarani foi bem nos primeiros jogos e mal nos dois últimos jogos. Então o Guarani foi talvez até pior do que os dois últimos jogos. Hoje eu não vi quase nada, e trouxe uma perspectiva para a gente muito negativa. Hoje eu acho que já dá para dizer que o potencial dessa equipe não é o dos resultados obtidos nos 3 primeiros jogos, mas é do futebol realizado nos 3 últimos jogos. Os resultados foram positivos nos 3 primeiros jogos. E hoje a gente pode dizer o seguinte, que os dois primeiros jogos foram bons, mas sempre o Guarani nos 2 primeiros jogos foi reativo, ou seja, ele não propôs o jogo. Ele foi atacado pelo Avaí, que se portou muito bem no contra-ataque naquele primeiro jogo contra o Avaí, que hoje a gente vê que é um time que está de mal a pior. No segundo jogo, contra o Ceará, mais ainda, nós fomos atacados e nos portamos bem. Conseguimos fazer um jogo contra o Ceará, que vimos hoje pela manhã, um time horroroso também, apesar do bom elenco, apesar do bom técnico, apesar do potencial teórico, não vem numa boa fase. Depois nós ganhamos de 1-0 do Ituano jogando mal, talvez nem merecendo. Jogamos uma má partida contra o Juventude e jogamos muito má partida contra o Sport. Né? O Sport é muito melhor do que a gente, né? Então na segunda partida do Sport já dá para afirmar isso, e o Guarani, na minha opinião, esse Guarani que está jogando aí agora com esse elenco técnico e tudo mais, hoje já posso dizer que nós vamos brigar para fazer os 45 pontos. Esse time não vai subir, esquece, não disputamos nada para subir. Temos que ser realista, e muita gente querendo pautar até então que não podia, nós não podíamos ter terra arrasada por causa da juventude, não tem nada de terra arrasada. O time é ruim, o time é fraco, o time não é suficiente, o time não é equivalente aos 3 primeiros resultados. Os 3 primeiros resultados foram muito importantes para a gente buscar o quê? Os 45 pontos. Então aquela mini meta das 10 pontos, claro, a primeira nós vamos atingir provavelmente, hoje tem boa chance de atingir provavelmente, mas não é certo e nem é essa a mini meta que nós vamos buscar. Nós temos que buscar os 45 pontos, ponto. Do ponto de vista do campeonato, antes a gente falar da performance individual, o Guarani hoje tem em 5 jogos 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 8 gols pró, 4 gols contra, 4 gols de saldo. Aproveitamento de 60%. Em casa, aproveitamento de 100%. Fora de casa, aproveitamento de 1/3, 33%. Na temporada, nós temos 19 jogos, 26 pontos, aproveitamento de 45,6%. Então, o Guarani é muito mais esse 45,6% do que os 60%, tá? Então, o verdadeiro Guarani. Para escapar do rebaixamento, nós temos que fazer mais 36 pontos em 33 jogos. Aproveitamento de 36%. É isso que falta. Faltam 36 pontos, gente. É isso que nós precisamos correr atrás. Esse é a nossa realidade. O time hoje foi muito mal, nada foi criado. Eu vou falar rapidamente dos individuais e não vamos mais tomar o tempo de vocês com baboseira e opiniões, que eu tinha nem que falar, o Alvarinho é o novo Zé Carlos. Não é nada disso, nunca foi. Eu fui criticado pra caramba porque falava que o Alvarinho tinha que se provar e tudo mais.
nada disso, meu. Quem viu o jogo hoje viu. Não tem nada disso, tá? Então vamos lá. A performance individual. Pegoraro, melhor em campo, sem dúvida. Fez 3 boas partidas, ele sim tem ido bem. E hoje, se não é ele, a gente tinha tomado de 5, 6, tá? Nota 7,5 para ele. Parabéns, Pegoraro. Alvarinho. A maioria do time, e eu quero ver neguinho me criticar por causa das notas, a maioria do time é de 4, é abaixo de 5, que está abaixo da média. Então, Alvarinho, 4,5, Lucão, 4,5. A zaga foi muito mal hoje. Nós tomamos 2 gols no miolo de zaga com o mesmo, de um zagueiro deles. O primeiro de cabeça, o Lucão falhou, obviamente. E o Alvarinho falhou o jogo todo. Então, não tem o que falar. Diogo Matheus, 4,5. Mike, temos aqui que fazer uma justiça. Muita gente agora criticando o Mike. Que o Mike é isso, que o Mike é aquilo. O Mike é fraco. Jogador fraco desde lá de trás. Já não é hoje. Mas hoje, de novo, fez uma contra ele mesmo, comparativamente a ele mesmo, fez a melhor partida dele. Nota 6 para ele, tem que ser justo. Ele salvou, inclusive, o primeiro gol. Salvou um gol na linha. Tá certo? 6 para o Mike. E ele é fraco, mas nota 6 para ele hoje. O Anderson, 4,5. Matheus Barbosa, 4,5. Matheus Bueno entrou. Eu falei pro Marcelo, meu filho, falei, e aí, o Matheus Bueno, o que você achou? Ele falou, pai, não vi nada. Não consigo nem ver o cara, não sei se ele jogou, se não jogou. 4,5. Bruninho, quase não apareceu. Esse eu vou dar 5, porque fica ali no, sabe? Passo 5, 5. Isaac, 4,5, saiu tarde. Regis foi muito mal hoje. Hoje dá para dizer que foi muito mal. Não que ele é diferente, mas não teve a chance. Não, 4,5 para o Regis, errou um monte de passe. Errou passe que um cara como ele normalmente não erra e não deveria errar. Está num mau momento técnico, 4,5. Bruno José, hoje foi irreconhecível, atrapalhado, más escolhas, 4,5. Derek, pela cabeçada única, que nós vemos só um gol, foi a cabeçada dele, vou dar 5. O resto não serve para nada, né? 5. Neilton, a nota dele de sempre, 4,5. João Victor entrou, não sei para que veio, 5. Essas são as notas, gente. Bruno Mendes jogou 9 minutos. Então, como é que eu não quero deixar sem nota? Quando é sem nota, é 5, tá bom? É um critério que eu acabei de criar aqui. E é isso, tá bom, gente? É isso. O Guarani foi muito mal. A disputa do Guarani é sim para fazer os 45 pontos. E olhe lá. Eu acho que nós tem muito time ruim. O campeonato da Série B é nivelado por baixo, tem muito time ruim. Mas o roteiro a gente tem que ganhar do Sampaio Corrêa e vai sofrer. O Sampaio Corrêa ganha do Juventude e nós perdemos a Juventude, né? Juventude é horroroso, nós perdemos. O Sampaio Corrêa é horroroso, 1. É a mesma coisa. Que... Então nós vamos sofrer, mas podemos ganhar. Acho que dá para ganhar de 0,5-0. Depois é o derby. O derby é sempre sem saber, mas nós vamos jogar contra um outro time muito ruim também, né? Então, se a gente pudesse fazer 6 pontos nas 2 próximas partidas, seria excelente para a gente chegar a 15 e faltar só 30 pontos. É isso, não vamos enganar vocês. Esse time aí, com esse elenco aí, a não ser que na janela venha um puta cara que mude o negócio, é isso aí, 45 pontos se ganharmos as 2 próximas. Agora, tem um roteiro indesejado. Empatou com o Sampaio Corrêa e perdeu da Chita. Se bobear, o Pivete cai, tá? Se bobear, o Pivete já cai. E aí nós estamos na cueca. Nós não vamos ter o que fazer. Nós estamos ferrados. Enfim, não estamos querendo gerar crise. Tomara que tudo isso que eu esteja falando seja errado. Mas é o que se avizinha. Não esqueçam, 45 pontos. E até o pré-jogo do próximo dia, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau.